Boa noite, juntos mais uma vez para mais um dos nossos estudos rápidos do livro dos Espíritos. Nós que estamos estudando o capítulo 9 da segunda parte do livro dos Espíritos. Bom, até ontem nós estávamos tratando do subtítulo Possessos. Hoje nós vamos ver a última questão desse subtema e vamos passar para a temática seguinte, ainda dentro desse capítulo 9, que fala da intervenção dos espíritos no mundo corporal. Vamos lá. O título ainda é dentro de possessos, e nós estamos, então, para ver a questão 480, na qual Kardec pergunta: que se deve pensar da expulsão dos demônios mencionada no Evangelho? Respondem: depende da interpretação que se lhe dê. Se chamais demônio ao mau espírito que subjuga o indivíduo, desde que se lhe destrua a influência, ele terá sido verdadeiramente expulso. Se ao demônio atribuirdes a causa de uma enfermidade, quando a houverdes curado, direis com acerto que expulsastes o demônio. Uma coisa pode ser verdadeira ou falsa, conforme o sentido que empresteis às palavras. As maiores verdades estão sujeitas a parecer absurdos, uma vez que se atenda apenas à forma, ou que se considere como realidade a alegoria. Compreendei bem isto e não o esqueçais nunca, pois que se presta a uma aplicação geral. Essa resposta dos espíritos é bastante interessante, porque ainda nesse mesmo tópico, nós vimos lá atrás as explicações de Kardec dos espíritos sobre a não existência de demônios naquela acepção mais tradicional e dogmática das religiões antigas. Então, espíritos destinados ao mal eternamente, como seria esse entendimento de demônios, não existem. Para nós espíritas, seguindo o ensinamento dos espíritos, são eles espíritos imperfeitos, ainda ignorantes, dotados muitas vezes de inteligência, mas ainda pouco avançados no quesito moral. São espíritos que, em grande parte das vezes, se encontram em sofrimento, mesmo que eles não se deem conta disso, porque ainda se apegam a ódios, ao desejo de vingança, ao apego aos bens materiais, apego às paixões. E justamente por conta deste apego, desse ódio, desse desejo de vingança, eles não conseguem prosseguir, eles ficam estacionados num tempo, apegados ainda àqueles que eles consideram como sendo seus algozes. Então eles não avançam, ficam estacionários na sua caminhada evolutiva. É por isso que a doutrina espírita, quando trabalha com as obsessões, e a possessão está dentro desse quesito, ela deixa muito claro, nós vimos isso nas questões anteriores, que o obsidiado precisa fazer a sua parte, no quesito de demonstrar novos ensejos de melhoria pessoal. Ou seja, não é só o obsessor que traz uma problemática, o obsidiado também tem. E essa problemática, mesmo que às vezes possa não estar muito aclarada para a vítima, ela se encontra às vezes no sentimento de culpa, no sentimento de amargura, de ódio, de vingança, de tristeza profunda, de desalento, com os quais o obsessor sintoniza e passa então a influenciar no plano em que o encarnado se encontra. Então, o distanciamento, podemos dizer dessa forma, dos espíritos obsessores, vai levar em consideração, de forma muito relevante, a melhoria pessoal e íntima do obsidiado. Diante das leis espirituais, não existem vítimas e algozes. Pelo que a gente pode perceber das reuniões mediúnicas que realizamos há muitos anos, pelo que se pode perceber do estudo da literatura espírita, desde Kardec, mas levando-o adiante, nós vamos perceber
que, não raro, a vítima de hoje é o algoz de ontem. E o algoz de hoje é a vítima que ainda não conseguiu perdoar, não conseguiu esquecer o mal que lhe foi feito. Então, permanecem os liames do ódio e da vingança justamente pela ausência de perdão por parte do obsessor e pela ausência de melhoria íntima da atual vítima, o obsidiado, que anteriormente foi algoz. Então, todo o trabalho no campo da obsessão vai necessariamente abranger o trabalho junto a estes dois ou mais espíritos, ao encarnado e ao espírito ou aos espíritos que atuam influenciando negativamente da espiritualidade. Mas o que especificamente os espíritos vieram dizer nessa resposta é que tudo vai depender, quando você fala de demônio, né, de expulsão dos demônios, da imagem que você quer criar, daquilo com o qual você está se referindo. Porque nós tratamos de muitas alegorias. A Bíblia é um livro sagrado, mas que traz muitas mensagens sob a natureza alegórica, sob a forma de parábolas, cujo entendimento deve ser aprofundado pela humanidade conforme ela vai evoluindo intelectualmente e moralmente. Daí a sabedoria da linguagem simples, mas figurativa que traz a Bíblia. Então aqui, os espíritos dizem, por exemplo, um exemplo. Se você acha, dentro das suas concepções, que uma doença é originada no demônio, e quando, através de alguma atuação dos espíritos, essa doença é amainada ou mesmo curada, o seu entendimento não está errado quando você acha que o demônio foi expulso. Da mesma forma, quando você acha que uma obsessão é provocada por um demônio, e esta obsessão é auxiliada, o seu deslinde, por encarnados e desencarnados, e você entende que o demônio foi expulso, não está errado. Veja só que o demônio é figurativo. É uma figura que você coloca na sua interpretação daqueles mecanismos que se lhe apresentam durante a vida. Então, os desafios e as dificuldades, você as interpreta como quiser. Nós temos, por exemplo, na doutrina espírita, o diálogo, os esclarecimentos prestados, no que nós chamamos de espíritos iluminados, benfeitores espirituais, amigos espirituais, e aí varia muito a forma como nós tratamos estes espíritos que nos auxiliam em nome de Jesus. No entanto, em grande parte das igrejas evangélicas, eles não tratam, não trabalham com esta pleiade de espíritos, mas o definem então somente pelo Espírito Santo. Veja só que o importante aqui é o entendimento, é a ideia, e não tão somente a palavra, aquilo que você escreve, ou aquilo que você fala. Então, nós devemos nos recordar, por exemplo, que os espíritos superiores, o seu linguajar é telepático, é a mente que conversa. Porque para a mente, para o pensamento, não existem limites. No entanto, a linguagem articulada, através da fala ou da escrita, ela tem limitações. E os espíritos dizem, desde o início do livro dos Espíritos, que a nossa linguagem humana ainda é bastante restrita diante daquilo que eles querem ou gostariam ou podem expressar dos pensamentos dos espíritos superiores. Então, eles têm, muitas vezes, que se encaixar dentro de um padrão mais restritivo. Então, é mais ou menos isso que os espíritos estão dizendo. Expulsar os demônios vai depender da ideia que você faça, da interpretação que você faça. Nós podemos dizer, inclusive, da crença que você possui. Os padrões de análise que você tem. É o seu crivo pessoal. No entanto, a ideia que deve sobrepujar a tudo é da atuação da espiritualidade fraterna em auxílio
aos espíritos encarnados e aos espíritos inferiores que porventura possam estar influenciando os encarnados. E aqui a gente encerra, então, essa temática de possessos e vai entrar numa temática que Kardec intitulou como convulsionários. Bom, e aí aqui, para que vocês possam melhor compreender as próximas questões e respostas, eu vou ter que fazer um adendo, trazendo para vocês, explicando para vocês o porquê destes termos convulsionários. Eu fui buscar essas informações na Revista Espírita de Kardec, especificamente na Revista Espírita de 1859. Eu não anotei aqui, infelizmente, o mês, mas eu anotei o caos. Então vamos lá. O fenômeno dos convulsionários ficou conhecido como fenômenos de Saint-Médard. Eram jansenistas fanáticos, católicos, do século XVIII, que tinham convulsões e se infligiam torturas físicas, às quais se diziam insensíveis. Então, estes fanáticos católicos, que se diziam jansenistas, né, eles convulsionavam. E nestas convulsões, muitas vezes seguidas após as convulsões, eles se infligiam torturas físicas e diziam nada sentir. E era um volume muito grande de pessoas tomadas por quase que uma convulsão coletiva. E aí nós vamos ver na Revista Espírita de 1859 que um pároco chamado François Parry, morto em 1727, também conhecido como jansenista, ele entregou-se a preces e ele tinha muitas práticas rigorosas de penitência e o trabalho manual. Então ele fazia trabalhos destinados aos pobres, mas ele tinha práticas muito rigorosas dentro da sua religiosidade. Vale a pena a gente falar aqui, por exemplo, do silício e de outras aplicações que no passado se entendiam que purificavam a alma, que ajudavam, né, na purificação da alma, ou seja, você sofrer fisicamente. Era um entendimento, principalmente, dos católicos na antiguidade. Então, após o falecimento desse François Parry, os convulsionários, pessoas, compareciam no seu túmulo, no cemitério de Saint-Médard. E aí eles começavam a rezar, dentro do fanatismo, de um entusiasmo, de uma exaltação crescente. E estas pessoas, então, que compareciam ao túmulo desse pároco François Parry, eles começavam a sofrer destes fenômenos que ficaram conhecidos como convulsionários. Eles começavam a convulsionar, começavam a rolar no chão, né? E se afligir várias torturas. E nesse movimento também diziam eles que várias curas aconteciam. Então, por isso que eles retomavam, então novamente iam ao túmulo, né? Também buscando esta exaltação, né? Esse entusiasmo exagerado dentro do fanatismo, e inclusive se impunham reciprocamente penitências rudes, faziam açoites, flagelações, uns entre outros, e dizendo que eles nada sentiam, que se tornavam insensíveis por conta da atuação do que eles acreditavam ser um santo, o falecido pároco François Parry. Em 1732, as autoridades de Paris proibiram que as pessoas fossem até esse túmulo desse pároco François Parry. E dentro deste contexto, né, Kardec, então, tomou consciência destes fenômenos porque prosseguiam, apesar da proibição de Paris, ainda continuavam acontecendo estes fenômenos, ou próximos ao túmulo, porque insistiam em ir até ele, ou em outras localizações, em outras reuniões. Então, Kardec cuidou de evocar o pároco François Parry.
E este afirma, o pároco, o espírito desencarnado, não ter nada a ver com os fenômenos. Kardec, então, evoca o espírito São Vicente de Paulo, que explica o que exatamente acontecia nessa fenomenologia. Então, São Vicente de Paulo vai explicar que os convulsionários recebiam influências de espíritos inferiores, mas também de alta cota de magnetismo entre eles mesmos. E esse magnetismo, ele era, digamos assim, multiplicado justamente pelo estado de fanatismo, de exaltação, de grande entusiasmo, né? No qual os ânimos exaltados, através e aumentando a cota de magnetismo, porque nós vibramos, essa energia é nossa, né? Então nós emitimos e recebemos, provocava esse magnetismo exacerbado, provocava insensibilidade física. Muitas vezes até a leitura do pensamento, porque havia, né, uns e outros que estavam ali dentro daquela fenomenologia, havia uma sintonia muito grande naquele momento. Então, São Vicente de Paulo explica que estes fenômenos dos convulsionários eram uma espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que uns exerciam sobre outros, ou seja, não era preciso que eles estivessem no sono físico, que é uma característica do sonambulismo que nós já estudamos e que hoje nós chamamos de desdobramento. Mas o convulsionário era quase que uma modificação, quer dizer, quase como você está num outro padrão, mesmo acordado, e movido por esse fanatismo, esse entusiasmo, né? Essa exaltação, porque eram conjuntos de pessoas, eram grupos de pessoas, né? É que se dava, então, a fenomenologia, né? Que eles podiam se aplicar flagelos, açoites, e não sentir absolutamente nada. Explica ainda São Vicente de Paulo que a insensibilidade física é fruto do efeito do magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso. A exaltação fanática e o entusiasmo também são características que favorecem os fenômenos convulsionários. Então, nós vamos perceber, essas explicações eu trouxe para vocês, porque hoje, pelo menos aqui em Varginha, né, eu nunca tive contato com nenhuma situação que sugerisse estes fenômenos convulsionários. Talvez sejam eles característicos do século XVIII e XIX, mas eu não poderia afirmar, porque nós temos aí um mundo muito grande, ligado, mas ainda muito grande. Então, esse tipo de fenomenologia pode ser que esteja acontecendo ainda hoje, em outros rincões do planeta. Então, agora, diante disso, né, desse preâmbulo que eu abri para vocês sobre essa fenomenologia dos convulsionários, né, nós vamos entendendo que a convulsão, se a gente for pegar uma explicação simples de convulsão, ela é uma alteração repentina de um comportamento causado pelo excesso de atividade elétrica no cérebro. Então, isso é da fisiologia. Abrange perda de consciência, modificação comportamental ou motora. Já a convulsão tratada por Kardec é espécie de sonambulismo provocada pela influência que uns exercem sobre outros, pela exaltação fanática. E também influência de espíritos inferiores e pelo magnetismo. Bom, então, diante dessa pequena explicação, nós vamos às questões de Kardec. Na questão 481, ele pergunta: desempenham os espíritos algum papel nos fenômenos que se dão com os indivíduos chamados convulsionários? Então, até então, Kardec está querendo explorar o que estava acontecendo, o que tinha acontecido no século XVIII e continuava acontecendo ainda no século XIX. Então, ele quer saber dos espíritos se existe a presença deles nestes fenômenos. Respondem sim, e muito importante, bem como o magnetismo, que é a causa originária de tais fenômenos. Quer dizer, a espiritualidade inferior se aproveitava do fanatismo, daquela exaltação, né, daquele entusiasmo exacerbado e, digamos assim, multiplicava, né,
o magnetismo inferior, que provocava, então, aquela quase que alucinação coletiva. Bom, o charlatanismo, porém, os tem a miúde explorado e exagerado, de sorte a lançá-los ao ridículo. Então, Kardec deixa aqui nesse final da questão, mais ou menos claro para nós, né, que os entendidos da época, os pesquisadores da época, né, menosprezavam esse tipo de fenomenologia. Bom, na questão 482, Kardec vai perguntar. Aliás, na linha A da questão 481, Kardec pergunta: de que natureza são em geral os espíritos que concorrem para a produção desta espécie de fenômeno? Quer dizer, qual a natureza da espiritualidade que se aproveitava dessa exaltação fanática? Respondem eles: pouco elevada. Supondes que espíritos superiores se deleitam com tais coisas? Quer dizer, é só que nós tenhamos o bom senso de analisar, né? Espíritos superiores, de maneira alguma, se aproveitariam dessa exaltação fanática, ou mesmo incentivariam, por exemplo, a aplicação de flagelos, né, de açoitamentos, de umas pessoas pelas outras, quer dizer, num movimento que nada tinha para acrescer moralmente aqueles homens e mulheres encarnados que se reuniam no túmulo do pároco ou mesmo em outros locais para cultivar esse tipo de fenomenologia, atribuindo a ação do santo, né, do pároco. Os espíritos superiores efetivamente não se dariam a esse papel. Na questão 482, Kardec pergunta: como é que sucede estender-se subitamente a toda uma população o estado anormal dos convulsionários e dos que sofrem de crises nervosas? Porque, muito possivelmente, isso acontecia em vilarejos, onde um grande número de pessoas se viam envolvidos nessa fenomenologia, né? Tocados por essa exaltação fanática, né? E por todas essas crises, esses sintomas, né, de alteração mental, comportamental, inclusive fisiológica, né, em você não se sentir dor. Então, com certeza, nestes vilarejos, grande parte da população acabava se envolvendo nesse tipo de fenomenologia. Então, Kardec quer saber como é que isso pode dar, né? Por que, vamos dizer assim, essas crises passavam de um para o outro, né? Um grande número de pessoas. E respondem eles: efeito de simpatia. As disposições morais se comunicam muito facilmente em certos casos. Não estão alheios aos efeitos magnéticos, que não compreendas isto. E a parte que alguns espíritos naturalmente tomam no fato por simpatia com os que os provocam. Ou seja, essa natureza fanática atraía espíritos inferiores de natureza inferior, né? E não só pela natureza magnética, mas também pela simpatia, pela empolgação. Kardec faz um comentário muito interessante. Entre as singulares faculdades que se notam nos convulsionários, algumas facilmente se reconhecem, de que numerosos exemplos oferecem o sonambulismo e o magnetismo, tais como, além de outras, a insensibilidade física, a leitura do pensamento, a transmissão das dores por simpatia, etc. Não há, pois, duvidar de que aqueles em quem tais crises se manifestam estejam numa espécie de sonambulismo desperto, provocado pela influência que exercem uns sobre os outros. Eles são, ao mesmo tempo, magnetizadores e magnetizados inconscientemente. Bom, quando eu estava estudando esse tema para trazer aqui para vocês, me veio na cabeça o quanto nós podemos perceber nestas exaltações de grandes coletividades disso que nós estamos falando, desse magnetismo, dessa troca magnética e desta simpatia pelo fanatismo. Só para que nós possamos nos recordar, vamos longe um pouquinho no tempo, vamos lá no Evangelho, no Novo Testamento. Nós vamos ver a entrada de Jesus a Jerusalém, num jumento, montado num jumento, porque ele quis seguir
as Escrituras, as profecias do Antigo Testamento. E o Cristo, então, é saudado com palmas, com flores, enaltecido, aplaudido. E, no entanto, pouco tempo depois, nós vamos ter Jesus preso no castelo de Pilatos, e Pilatos arguindo a multidão que lá compareceu, perguntando se eles preferiam libertar a Jesus, que nada tinha feito de errado perante a lei romana, ou se eles preferiam soltar Barrabás, que era um conhecido criminoso para toda Jerusalém. E aí nós vamos ver que iniciou-se com alguns gritando, pedindo a morte de Jesus, e logo aquilo toma uma força, e toda a multidão clama a Pilatos, então, pela condenação de Jesus e pela libertação de Barrabás. Para mim, nessa análise, porque essa imagem desta cena me veio à memória no momento em que eu estudava estas questões. Nós estamos tratando, não é claro, dessa fenomenologia dos convulsionários, porque não foi isso que aconteceu, mas nós estamos tratando desta sintonia dividida entre espíritos, influenciada pelos espíritos inferiores, de modo que alguns definem o padrão de multidões. E não é só aí que nós vamos ver isso acontecendo. Em várias manifestações públicas, em todos os tempos na humanidade, nós vimos excessos de violência. Muitas vezes por conta desse sentimento que se alastra entre todos. É essa simpatia que se traduz para nós como magnetismo, quando todos são magnetizadores e magnetizados, acentuada pela influenciação de espíritos inferiores. Interessante. Bom, nós vamos agora ver a questão 483 e vamos encerrar aqui esse subtítulo curtinho de convulsionários, para que a gente passe para a próxima temática. Pergunta Kardec: qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Bom, a gente já falou isso, sob a atuação do magnetismo, principalmente no sistema nervoso. Mas vamos ver o que os espíritos falam disso. Em alguns, é exclusivamente efeito do magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. Dir-se-ia que nestes a vida se retirou do corpo, para se concentrar toda no espírito. Não sabeis que quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê e nada ouve? Essa resposta dos espíritos ao que Kardec comenta. A exaltação fanática e o entusiasmo hão proporcionado em casos de suplícios múltiplos exemplos de uma calma e de um sangue frio que não seriam capazes de triunfar de uma dor aguda, senão admitindo-se que a sensibilidade se acha neutralizada, como por efeito de um anestésico. Sabe-se que no ardor da batalha, combatentes há que não se apercebem de que estão gravemente feridos, ao passo que em circunstâncias ordinárias, uma simples arranhadura os poria trêmulos. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e da ação de certos espíritos, lícito se torna perguntar como há podido uma autoridade pública fazê-los cessar em alguns casos. Simples a razão. Meramente secundária é aqui a ação dos espíritos, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disposição natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa que era, passou esta a ser latente. E a autoridade teve razão para assim proceder, porque do fato resultava abuso e escândalo. Sabe-se, ademais, que semelhante intervenção nenhum poder absolutamente tem
quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Então, no caso específico dos fenômenos convulsionários, nós vamos ter aqui aquilo que eu falei no preâmbulo para vocês, que em determinada altura a Prefeitura de Paris proibiu que as pessoas se reunissem no túmulo do pároco François Paris, né? Então, esse foi o meio, né, que as autoridades escolheram, né, para parar com essas crises convulsionárias lá no cemitério, né? E com isso, mesmo que eventualmente eles pudessem se reunir em outros locais, foi arrefecendo e foi parando de ocorrer estas crises no grande número de pessoas dentro dessa fenomenologia convulsionária. Bom, nós ficamos por aqui, encerrando o nosso estudo de hoje. Amanhã nós retornaremos às 7 horas, já entrando na nova temática, que é a afeição que os espíritos votam a certas pessoas. Eu agradeço a presença da Denise, do Valdeci, do Fernando, do Anderson, de todos aqueles que acompanham os nossos estudos nos horários que estão disponíveis. Uma boa noite a todos vocês e até amanhã.